Boa noite, meu nome é Esther e atuo como professora de suporte à disciplina Microbiologia pelo CEDERJ. Na aula de hoje é a segunda parte do conteúdo de revisão para a P3 de Microbiologia. Vou tentar dar uma aumentada aqui nessa letra, que eu acho que não sei se está dando para ver tão bem. Ficou maior, né? Então, a AD, não sei se desse período do período passado, falou sobre proteínas motoras. E essas proteínas motoras foram dineína e cinesina. São proteínas motoras que utilizam ATP como fonte de energia para se movimentarem ao longo dos microtúbulos, transportando organelas ou vesículas contendo produtos dos processos de exportação e importação, efetuado por células eucarióticas. Cada um se move para um lado e a cinesina se move para a extremidade mais, já a direína se move no sentido retrógrado, em direção à extremidade menos, dos microtúbulos. A dineína participa da separação dos cromossomos durante a divisão celular. Essas proteínas são fundamentais para a organização e funcionamento celular, garantindo que moléculas e organelas sejam entregues em locais adequados no momento certo. Então, o nosso corpo existem várias proteínas. Boa noite, Ivanete. No nosso corpo existem várias proteínas e essas proteínas têm uma função importante no funcionamento total. Não é funcionamento total do corpo, mas funcionamento a nível celular. Por quê? Porque cada célula é um universo surpreendente. Então, o que acontece? Quando o nosso corpo, como nós temos uma célula complexa, cada parte da célula tem uma função, como, por exemplo, quando nós precisamos da reprodução, quando nossa célula faz reprodução, ela não é uma coisa aleatória. É necessária a garantia de que cada molécula dentro dessa célula tenha uma importância. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês que eu usei para o pessoal do meu suporte, que é o funcionamento da cinesina e da dineína. Esse arquivo eu acho que eu não te mandei, ô Diego, porque eu estou com um problema no computador e eu acabei perdendo alguns dados. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela que eu estou vendo, que talvez facilite o entendimento de vocês. Ué, Vanete, não entrou? Acabou aparecendo outra coisa. Ah, isso aqui. Ó, o nosso corpo, cada célula tem uma estrutura chamada microtúbulo. Tá vendo essa letra C aqui? Isso aqui, imagem de um protozoário heliosário que apresenta uma série de projeções radiantes do citoplasma, axipódios, sustentado por microtúbulo. É como se fosse um esqueleto que sustenta a célula e permite que essa célula tenha um formato fixo. A célula não é uma coisa mole, aleatória. Ela tem um formato fixo para que haja um equilíbrio no seu funcionamento. Dentro da célula, principalmente na célula animal, existe o núcleo e em volta da célula tem um complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, e cada parte da célula tem um microtúbulo para ser uma estrutura. Aqui, ó. Cinesina, cadeia leve, cadeia pesada,
Então, uma vai para a direita, outra vai para a esquerda. Esse microtúbulo é simplesmente uma estrutura usada para que essas proteínas se direcionem, uma para o lado esquerdo, outra para o lado direito. Isso gera um equilíbrio. Olha só. Esquema das proteínas motoras de DNA e cinesina associada ao microtúbulo através do consumo de ATP nas proteínas mudam de conformação e se deslocam sobre a superfície do microtúbulo. Aqui tem no lado direito, tem a projeção dela com essa bolinha aqui, ó, vai para a direita, uma vai sempre para a direita e a outra vai sempre para a esquerda. Porque o microtúbulo é como se fosse, imagine que você tá andando de tirolesa. Então você segura uma corda para ir de um ponto ao outro. Então, o microtúbulo é como se fosse uma tirolesa por onde cada uma das organelas ou cada uma das proteínas usa para se deslocar e não perder o sentido. Deu para entender o que eu expliquei? O microtúbulo é como se fosse uma tirolesa. Você se liga de um ponto ao outro de uma trilha, vamos dizer assim, e vai deslizando, geralmente do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Porque se não for assim, você fica parado no meio. O teu peso é que impulsiona o movimento para a direção do ponto mais baixo, mais alto para o ponto mais baixo. Então, essas proteínas motoras utilizam o microtúbulo como esqueleto, ou seja, como tirolesa, para que elas saibam a direção para onde elas vão seguir. Essa letra C, ela representa o esqueleto de uma célula e cada organela dessa célula, ela usa esses microtúbulos para se deslocar. Esse organismo não é uma célula humana. A célula humana tem microtúbulo, mas não nessa quantidade. Então, esses microtúbulos, essas cinesina e cinesidina, elas atuam principalmente em células microbianas. Em células humanas, elas atuam sim, mas principalmente no músculo, tá? Para, desculpa, para mediar o movimento rápido. Então, nas células em geral, por exemplo, a célula da boca. A célula da boca, ela tem microtúbulo, mas em quantidade pequena. Então, isso não permite que haja uma movimentação constante dentro da célula. Mas o músculo, ele precisa atuar de forma rápida para que o fluxo de energia percorra sobre ele. Então, o ATP percorre sobre o microtúbulo e percorre permitindo, dando sustentação ao movimento dessas organelas. Vou passar para outra questão. Vou parar aqui o compartilhamento e vou passar para outra questão. Eu vou evitar ficar mexendo toda hora, porque eu sei que tem aluno que reclama que dá tonteira. Eu torço para que essa questão não caia, porque ela é bem chatinha de explicar. Ela caiu numa AD1 ou AD2, eu não lembro, e vocês tiveram um tempo para responder, mas se cair uma questão dessa na P3 ainda, vai complicar a vida de vocês. Eu não acredito que eles façam isso. Quanto maior variabilidade de ligantes, mais exposição ao vírus. Menos ligantes, menos exposição viral. Tem uma tabelinha aqui, ó. Proporção de células competentes. Quanto maior a proporção de células competentes, mais grave a virose. Quando a proporção é menor, a virose tem uma expressão branda. Quando a proporção é menor, pouco ou nenhum sintoma. Células envolvidas no processo de infecção de um órgão ou tecido. Células não envolvidas no processo de infecção. Então, quando uma pessoa tem alergia, na verdade, ela tem células muito competentes para a identificação. Eu lembro que quando eu cursava essa disciplina, uma professora explicou durante uma VT que, na verdade, quando um morcego, ele tem uma quantidade pequena de células competentes para infecção. Então, quando algum vírus entra em contato com o corpo do morcego,
ele não tem, esse vírus não é identificado. Então, por não ser identificado, as pessoas não, o vírus não consegue despertar uma resposta imune eficiente. Quando uma pessoa é alérgica, ela tem, normalmente tem monocitose ou leucocitose ou uma quantidade maior de células de defesa. Então, o aumento dessas células de defesa faz com que muitas partículas sejam identificadas, partículas virais. Então, a pessoa que tem muitas células de defesa, na verdade, ela está constantemente com inflamação, porque as células estão totalmente ativadas. Porque ela está na primeira parte aqui, ó. Ela tem muita célula competente. Então, qualquer coisa que ela entre em contato já desperta a resposta imune, causando uma inflamação no local. Já a pessoa que tem pouca ou média quantidade de células de defesa, ela tem uma resposta imune branda. Quando a pessoa tem pouca célula de defesa, ela tem pouco ou nenhum sintoma. Isso acontece muito, vou dar um exemplo aqui prático, na época da pandemia, quando as pessoas tinham. Muitas pessoas morriam de Covid porque tinham uma resposta imune muito exagerada e o corpo ficava totalmente inflamado. Já as pessoas que tinham poucas células competentes para identificação do vírus, elas não tinham uma resposta imune muito grande, muito forte. A resposta imune dela era mais fraca, a ponto de gerar uma infecção mais fraca ou não desenvolver sintomas. Vou dar um exemplo pessoal. A minha irmã teve Covid, eu acho que 2 vezes. O marido dela não teve nenhuma. Eles moram na mesma casa, dormem no mesmo quarto, e provavelmente ele não tem células competentes o suficiente para desenvolver a infecção. Então, por isso que ele foi mais resistente à infecção do que ela. Deu para entender até aí? Ficou com alguma dúvida? Diego, você ficou com alguma dúvida? Quer que eu explique de outro jeito? Eu só não entendo por que, que eu não consigo ouvir. Perfeito, é isso aí. O repertório enzimático dele, do meu cunhado, é restrito. Agora, quem tem repertório enzimático amplo, ela desenvolve mais a doença porque tem mais células competentes para o vírus, tá? Agora, voltando aqui. Explique a sensação de mal-estar da interferose. As células, as células sensibilizadas pelos interferões reduzem a produção dos seus receptores na superfície e, com isso, deixam de capturar muitos dos seus produtos que lhes são essenciais. Se considerarmos esse fato, com as células musculares, por exemplo, diminuem a captura de oxigênio para obtenção de energia, deixam de fazer respiração e passam a fazer fermentação. Com isso, produz ácido lático que reage com íons K+, que é cálcio. Sem o cálcio, a fibra muscular fica impossibilitada de despolarizar e o músculo permanece relaxado, conhecido como cãibra. Não fazemos fermentação láctea, onde a glicose é degradada em ácido lático para gerar energia da forma de ATP. Então, o que, que acontece? Quando uma célula está com interferose, ela, na verdade, deixa de ter um ligante específico, não permitindo que o vírus entre nela. Ou seja, se uma célula antes era competente para o vírus, ela deixa, quando há uma produção de interferose pelas células de defesa, ela deixa de ter esse ligante. Então, era como se, vou dar um exemplo idiota, ela fica lisa. Ó, tá vendo esse desenho aqui? Capsômero, DNA e glicoproteína. Tá vendo esses ligantes aqui? Esses ligantes não conseguem encontrar uma célula que encaixe nele. Cada célula só desenvolve uma doença
quando a célula tem competência, ou seja, a célula tem um ligante que se encaixa com o vírus. Então, quanto maior a diversidade de ligantes que tem um vírus, maior a chance dessa célula que vai desenvolver essa doença ter esse ligante. Se uma célula não tiver ligante nenhuma, se não tiver pontinha nenhuma, o vírus vai tentar encostar nela e não vai conseguir. Então, esse ligante é como se fosse uma porta para permitir a fagocitose, ao iniciar a fagocitose dessa célula. Quando não há esse ligante, a célula não consegue se abrir para que o vírus entre. Então, quando acontece a interferose, as células perdem esse ligante e o vírus não tem como se reproduzir, porque fora da célula o vírus não se reproduz. Então, o metabolismo daquele corpo desacelera a ponto de nenhuma célula ter mais competência para a produção de vírus, e esse vírus, não se reproduzindo, ele simplesmente é eliminado pelas células de defesa. Deu para entender essa parte? O que é interferose? Interferose é um estado de desaceleração do metabolismo, e esse metabolismo sendo desacelerado, ele, na verdade, não permite que o vírus tenha fonte de alimento. Ou seja, ele não consegue entrar na célula, então essa célula para de funcionar. Não é que para de funcionar, é que a gente fica cansado, com dor no corpo, porque todo o nosso corpo está trabalhando para não permitir a entrada do vírus. Não permitir que esse vírus se reproduza, e quando ele se reproduz, ele gera mais impacto na saúde da gente. Então, essa interferose é para matar o vírus de fome. Só que isso gera cansaço, gera desânimo, às vezes pode gerar dor na pessoa, porém não permite que o vírus se reproduza. Número 26. Ácido cítrico, antibiótico e conservante de alimentos. Algumas bactérias produzem ácido cítrico. O nosso corpo sozinho, ele não produz algumas vitaminas. E a vitamina C, ela não é produzida pelo nosso corpo, ela tem que ser ingerida de forma externa. A vitamina C, ela é fixada no nosso corpo quando a vitamina D, desculpa, é fixada no nosso corpo quando a gente gera leite e pega sol, ou quando você toma a vitamina D em cápsulas. E vitamina C não é produzida pelo nosso corpo, a gente tem que ingerir por forma de alimento. E existe um grupo de bactéria que produz naturalmente essa vitamina C. E essa vitamina C, ela é tóxica, ela é citotóxica. Então, sendo citotóxica, ela também ajuda o nosso sistema imunológico. Ajudando o nosso sistema imunológico, ela controla a reprodução de bactérias. E então, isso é um produto. O que reduz a insulina no corpo? Não entendi. Pode reduzir também. Porque como ela fecha, a interferose fecha, reduz a entrada e saída de substâncias de uma célula, para impedir que o vírus entre na célula, realmente ela reduz a entrada de insulina também, tá? No caso do ácido cítrico, ele é um antibiótico conservante, ou seja, algumas bactérias mais resistentes produzem substâncias para eliminar as bactérias menos resistentes do meio. E uma dessas substâncias é esse ácido cítrico, que é antibiótico conservante de alimentos. A bactéria no meio ambiente, ela compete com outras bactérias menos resistentes para gerar mais energia para ela. Então, o ser humano descobriu essa potencialidade da bactéria mais resistente, desculpa, e usa essa substância para conservar alimentos. É como se fosse um antibiótico natural.
Continuando aqui, 27. Descreva como as bactérias bioluminescentes participam da cadeia alimentar no ambiente marinho. A massa microbiana passa a ser detectada pela sua bioluminescência. O brilho lhe atrai peixes que se alimentam desses resíduos. Essas bactérias continuam se proliferando no intestino do peixe. Ao defecar, colocam mais dessas bactérias no mar, garantindo mais refeição a outros peixes. Esse brilho pode também atrair predadores para esses peixes. Geralmente, os peixes onde as bactérias bioluminescentes se alojam são peixes praticamente idosos. O sistema imunológico todos os seres vivos têm um sistema imunológico em níveis diferentes, principalmente animais. Todos os animais têm algum nível de sistema imune. Porém, os peixes que estão mais velhos, eles já têm uma dificuldade de se proteger contra essas bactérias. Então, essas bactérias se alojam neles para fazer o quê? Para marcar os animais que precisam ser descartados, que não estão mais viáveis na natureza. Então, elas são como se fosse um sinalizador para continuar o fluxo da cadeia alimentar. Deixa eu mostrar para você. Ah, tá aqui em cima. Olha só, a reação da formação da luz. Isso aqui é importante que toda prova cai. Toda P3 e toda P3 cai. Esquematiza o fenômeno bioquímico do processo de bioluminescência, indicando os reagentes e enzimas e produtos. Página 14 também. Emissão de luz fria e visível por seres vivos, resultante na oxidação orgânica dos compostos luciferinas, mediada pela atividade catalítica da enzima luciferase. Olha só, a luciferina é um composto que, em contato com oxigênio e com o catalisador luciferase, produz oxiluciferina. E esse produto oxiluciferina gera luz. Então, essa reação aqui é importante vocês saberem. Luciferina mais oxigênio e a luciferase, que está aqui no desenho, ele é um catalisador. Esse catalisador insere oxigênio na luciferina, produzindo oxiluciferina. Esse material aqui, ó, composto oxiluciferina, gera luz, ou seja, gera energia. E esses animais que contêm essas bactérias bioluminescentes, acontece isso o tempo todo. Então, mesmo sem a luz do sol, é possível gerar luz por meio dessa reação. E o oxigênio, ele não vem da fotossíntese, ela vem de outros materiais, outros compostos da natureza. Foram descobertos no fundo do oceano bactérias capazes de converter de metano em oxigênio. E essas bactérias realizam essa composição aqui, essa reação de produção de energia por meio da luciferina que insere oxigênio do ambiente, né, por meio da metabolização do ambiente, com a luciferase, produzindo oxiluciferina mais luz. Deu para entender a reação? Eu expliquei duas coisas. Primeiro, eu expliquei a reação do peixe, da bactéria bioluminescente no peixe, e depois eu expliquei a reação de geração de energia da bactéria bioluminescente. Deixa eu voltar lá onde eu estava. Eu estava aqui. Agora eu vou mostrar para você como está na página 14, página 16, minha, da apostila. Como que eles querem que vocês esquematizem isso?
Peraí, na apostila 2, não na apostila 1. Vou só aumentar aqui a tamanho para ficar ideal para você enxergar. Essa página aqui, essa apostila, apostila do CEDERJ, página 14, é o segundo módulo, tá? Parte de demonstração de bactérias produtoras de bioluminescência associada à microbiota de peixes marinhos. Essa aqui é a reação que eu falei para você, que é o oxigênio é inserido na luciferina pela luciferase, gerando oxiluciferina mais luz. Então, está dizendo que tá explicando aquela prática da bioluminescência, onde é semeado, geralmente o mediador coleta com uma alça, uma cultura de bactéria bioluminescente, ou ele pega de um peixe. Na época que eu fiz, a tutora pegou um suave, passou nas guelras, que são as partes que tem mais bactéria bioluminescente, nos olhos do peixe, tem que ser peixe de mar, porque pode acontecer bioluminescência em peixe de rio, mas em quantidade menor. Alguns peixes de mar apresentam bactéria bioluminescente em maior quantidade, então é mais certo de gerar a luz no escuro. Ela pega o suave, coleta em algumas partes do peixe, estria, esfrega, vamos dizer assim, no agar salino, que é o meio de cultura ideal para o crescimento desse tipo de micróbio. Tampa e deixa esperar mais ou menos umas 12 horas até aquela cultura se adequar aos nutrientes do meio, permitindo a sua reprodução. Depois de mais ou menos 12 horas, aquele meio de cultura fica com cheiro ruim, porque há uma produção metabólica daquelas células microbianas. Então, se você ficar no escuro, o que vai acontecer? Você fica no escuro e você consegue ver a luz gerada por essas bactérias. Aqui está explicando tudo o que acontece, aí está pedindo para, quando você usa uma alça, né, você flambar a alça para evitar uma contaminação cruzada. Aqui está explicando como que é o processo de estriamento e você se cobrindo para, no escuro, conseguir enxergar a luz da bactéria. E dá mais ou menos assim. Quando a pessoa já é um microbiologista experiente, ela consegue fazer esse desenho todo bonitinho. Mas se você simplesmente semear no meio, você consegue identificar muito bem os micróbios. Tá? Aqui está a partir de 24 horas de incubação, mas eu não acredito que demore tanto. Das outras vezes que eu fiz essa prática, 12 horas depois já começava a ser possível visualizar essa imagem aqui do lado direito. Porém, ela não resiste por muito tempo e fica um cheiro horrível. Então, eu não aconselho deixar muito tempo, não. Aqui está considerações sobre o papel da fenômeno da bioluminescência no ambiente marinho. Aqui está pedindo para que, olha, qualquer fragmento de matéria orgânica, tal como resíduos de animais mortos, afundados, utilizam esses fragmentos como meio de cultura. Como o crescimento populacional, a massa microbiana passa a ser detectada em função da luminescência que emite. Então, a bactéria ela fica em qualquer local. Se o ser está vivo ou não, ela não se interessa. Mas ela quer ativar a cadeia alimentar. Então, ela ilumina um determinado local para que um animal maior consuma aquela bactéria e, dentro do corpo do animal, ela possa obter mais nutrientes. Aqui, ó. Você já reparou que pescadores que alegam que se pescarem à noite pegam mais peixe
Depois de jogarem a isca, esperam e fiscam. Não seria mais rápido se banhassem a isca com uma suspensão concentrada de bactéria bioluminescente? Sim, seria mais fácil. Só que algumas bactérias podem comprometer a qualidade do alimento. Pode deixar o peixe doente, então eles não fazem esse tipo de coisa. Agora eu vou continuar com as perguntas lá, porque é o que interessa para a prova. Quanto maior o número de perguntas que nós estudarmos, maior a chance de você conseguir encontrar alguma que será aplicada na prova. Tá. Como as células dos fungos obtêm nutrientes para crescer e se reproduzir? Os fungos, eles não têm mãos, não têm bocas. Então, eles não podem simplesmente pegar um garfo, uma faca, cortar a coisa que ele vai comer para poder se alimentar. Então, o que, que ele faz? Ele libera para fora do seu corpo substâncias que vão quebrando os alimentos que ele quer ingerir em partículas menores. Quando esses alimentos estão quebradinhos, ele vai lá e absorve diretamente. Ó, os fungos são seres quimiorganotróficos que habitam vários ambientes como agente degradador. Alguns são aquáticos, mas a maioria é terrestre. Sua célula não possui organela locomotora e possui uma parede de quitina rígida, então secretam enzimas para o meio exterior para se alimentar, gerando pequenas moléculas que atravessam a malha da parede fúngica e assim são absorvidas. Essas características diferenciam os fungos de protozoários. Os fungos, eles são essencialmente heterotróficos. Eles não produzem seu próprio alimento. Eles precisam caçar no ambiente. Mas como que você vai caçar se você não tem braço, não tem perna, não tem mão para comer com garfo e faca? Você tem que liberar uma substância química para o meio externo, dissolver as partículas que estão em volta e depois absorver as partículas menores. Porque os fungos não têm pseudópide, não tem nada, ela tem uma parede dura para o lado de fora, justamente para se proteger de agentes externos. Então ele libera para o ambiente externo uma gosminha, essa gosminha pré-digere a substância que ele precisa se alimentar, e quando a substância está totalmente degradada, ele vai lá e absorve. Não sei se você já observou, mas todos os alimentos que estão fungados, eles ficam moles. Principalmente frutas. Já observou isso? Que depois de um tempo que você observa que uma fruta está fungada, ela fica mole. Porque o fungo já liberou substâncias pré-digestórias. Então, essa substância pré-digestória já degradou o máximo possível de substâncias que estão ali para que ele possa absorver passivamente aqueles nutrientes, sem ter trabalho. Faça um desenho de arranjo molecular de partículas de um vírus envelopado e não envelopado, indicando as respectivas composições químicas. Esse desenho aqui é um risco de cair. Ó, envelopado, ele tem o capsômero, que tem esses ligantes, desculpa, e tem uma glicoproteína, uma proteína por fora com glicose, para armazenar nutrientes e permitir que o vírus se sustente enquanto ele não entrar em contato com nenhum corpo. Já o arranjo molecular do vírus encapsulado tem duas capas. Olha só, aqui você vê uma camada simples. O vírus encapsulado, ele tem duas camadas, a camada interna e a camada externa. Então, ele é mais resistente à ação de células de defesa. Por quê? Porque esse vírus, ele é muito esperto. Ele usa o complexo de Golgi, que produz na nossa membrana celular. A nossa membrana celular tem glicoproteínas. Então, o que, que acontece? A célula microbiana, no caso do vírus, ele tem duas camadas de glicoproteína. Tem a camada natural do vírus e a camada que ele usa da própria célula para se disfarçar. Então, eu vou mostrar para você depois um resumo
Não sei se eu vou conseguir abrir aqui agora. Eu mandei para você esse resumo, eu acredito que esteja no resumo para a P2, que eu mandei para você. Tem um esqueminha de identificação do como. Ah, não, peraí, eu estou confundindo. É que esse material aqui, ele é mais voltado para o pessoal da imunologia, que eu mandei para o pessoal da imunologia, eu não vou adiantar muitas coisas. Então, o nosso corpo, cada célula tem várias funções. E a função do complexo de Golgi é liberar glicoproteínas para proteger nossa membrana celular. Só que o vírus, para evitar ser identificado como ser externo, ele entra na célula, se usa todo o maquinário celular, ele se reproduz e esse vírus encapsulado, ele entra no complexo de Golgi e força o complexo de Golgi a produzir uma glicoproteína que vira esse vírus encapsulado. E quando esse vírus se reproduziu, ele estoura a célula que ele usou como hospedeira e quando essa célula morre, né, porque ele faz uma explosão de vírus para quando ele termina o processo reprodutivo, ele ele tem dificuldade de ser identificado, porque quando ele sai da célula hospedeira, ele sai com essa capinha de proteção. Então, o nosso sistema imune acaba confundindo aquele vírus como se fosse uma organela celular, porque ele usou a capinha de proteção que a própria célula produz. Mas essa capinha de proteção não é exatamente igual. Quando as células de defesa treinadas identificam que tem ela manda um sinal para o vírus para identificar se aquele vírus realmente é humano ou não. Como o vírus não sabe falar a língua das células, vamos dizer assim, ele não manda a resposta que a célula humana identifica e entende. Então, como ele não mandou a resposta, ele não fala a língua do corpo humano, o corpo humano vai lá e começa uma resposta imune diretamente ligada a esse vírus e destrói ele. Ele não consegue ser, ele tenta ser esperto, mas ele não consegue ser tão esperto assim. Deu para entender a diferença entre o vírus encapsulado e o vírus não encapsulado? Toda vez que você tiver dúvida, você escreve no chat, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Ou então, se você quiser, você pode me mandar um áudio no WhatsApp, eu ouço e respondo aqui, tá bom? Agora vamos lá. No cotidiano das pessoas, embora com pouca frequência, é possível encontrar doentes com catapora. Se você conversar com várias pessoas que já apresentaram essa virose, poderá classificá-las em três grupos. Grupos A, as que tiveram o corpo intensamente coberto de vesícula, B, as que tiveram pouquíssimas vesículas e C, as intermediárias. Diante dessa colocação, construa uma tabela representativa na quantidade de células com capacidade de reproduzir vírus da catapora dos três grupos. Só um momentinho aqui. Deu um pause aqui para perguntar para minha mãe como é que foi a minha situação da catapora. Mas tem que explicar por que, que eu estou explicando isso. Por que eu tive catapora, eu tinha nem 5 anos, então não lembro. Aí eu tenho marca da catapora até hoje. E tenho duas ou três marcas no corpo que eu identifico que ser da catapora porque não sai mais, fica ali. Minha mãe falou que eu fiquei com o corpo todo, cheio de catapora. Então, no meu caso, eu fiquei com essa primeira parte aqui, que é a grave. Eu tinha muita célula competente para a catapora. Quando a pessoa tem poucas vesículas, ela tem pouca competência para a catapora. Então, quando a pessoa não tem manifestação da doença, ela tem pouca ou nenhuma competência para a catapora. Esse padrão se repete para todas as doenças, só que a catapora você vê a pele lesada, as bolinhas. Eu lembro da coceira, mas eu não lembro da extensão da catapora. Então, quando a pessoa tem o corpo todo tomado de catapora, é que ela tem muitas células competentes.
Eu lembro que eu assisti uma palestra do professor Mallory, que ele é um dos coordenadores da disciplina, e ele deu um exemplo muito claro. Se você olhar no Brasil, alguns países fazem vacinação em massa de BCG. Então, você tomou BCG? Estou fazendo uma pergunta idiota, mas eu não sei de onde você veio, o país que você veio, mas você tomou BCG? Não tomou? Você tem quantos anos? Ah, tá, entendi. É porque quem tem mais de 30 anos, mais de 35 anos, eu acredito que, para ter certeza, tomou BCG. Eu sei que de uns tempos para cá, acho que 2000 para cá, não era obrigatório. Como você nasceu em 2001, provavelmente, você não deve ter sido obrigado a tomar BCG. Então, todas as pessoas que têm mais de 30 anos, elas têm a marquinha da BCG. Ah, então você vai fazer 25 esse ano. Então, todas as pessoas que têm mais de 30 anos têm a marquinha da BCG. Então, quanto maior a marca da BCG, maior a competência para a expressão de algumas viroses. Tá? A BCG é uma vacina contra tuberculose. São três tuberculoses, né? Acredito que seja tuberculose, que antigamente matava muito. Então, se a pessoa tem uma lesão pequenininha, é sinal de que ela tem um repertório enzimático restrito. Se a pessoa tem uma lesão média, ela tem um repertório enzimático brando. Agora, se ela tem uma marca de uma polegada, por exemplo, a minha tem meia polegada, é grandona. Então, o meu repertório enzimático é grande. Eu tenho mais chance de produzir de desenvolver algumas doenças. Os médicos, geralmente, eles olham, né? Perguntam a idade da pessoa e olham a BCG para ver a situação do sistema imune da pessoa. Que essa marca é uma lesão que não sai. Só some nas pessoas que têm o repertório enzimático restrito. Já no meu caso, que tem repertório enzimático amplo, e as pessoas que têm repertório enzimático brando, ainda tem a lesão. Como a propagação viral pode ser detectada no sistema biológico? O sistema imunológico possui várias células, e não foi eu que escrevi esse texto, tá? Peço desculpa pelo erro, é porque eu baixei de um resumo. Tem algumas contradições aqui, mas não foi eu que fiz, não. O sistema imunológico possui várias células de defesa, principalmente os linfócitos T e B, que são responsáveis por liberar citocinas que atuam eliminando micróbios invasores. Desculpa. Os linfócitos B produzem anticorpos que marcam as células microbianas para serem eliminadas. Você vai estudar isso melhor em imunologia. Que em imunologia você vai aprender que existem vários sistemas de destruição que tentam combater a destruição a sobrevivência dos micróbios no corpo. Existe um sistema que é o sistema complemento, que e a gente também, vocês, não sei se vocês estudam, porque teve uma atualização do material, existe imunidade inata e adaptativa. A imunidade inata atua até 3 dias depois do contato com o patógeno. Depois de 3 dias, nosso corpo tem várias substâncias, inclusive o sistema complemento, que tentam destruir esse patógeno. Se em 3 dias o nosso corpo não consegue destruir esse patógeno, atua a imunidade adaptativa, que nesse caso, entra o linfócito T e B. O linfócito B, ele produz anticorpos, que são substâncias que vão marcar a célula que deve ser identificada, que deve ser destruída. Então, por meio dessa marcação, os linfócitos T e outras células que também atuam no sistema imune, as natural killer, elas vão lá e destroem aquelas células marcadas. Até aí, tudo bem? Quando eu era criança, tinha um mercado muito famoso chamado Sendas. Era criança, não. Até 10 anos atrás. Então, tinha uma promoção chamada Rosadinha. Cada uma das gôndolas
que estava com essa rosadinha tinha promoção. Então, é como se você tivesse marcado todas as gôndolas para chegar uma pessoa depois e saber o local que tem a promoção. Cada marquinha representa uma célula, cada marquinha é realizada pelos anticorpos, é como se fosse uma placa. Tem que ser destruído, tem que ser destruído, tem que ser destruído. Para os linfócitos T, as natural killers, os macrófagos, chegarem e destruírem. Tá. Descreva a comparação da célula com um computador. Se o computador estiver desligado e você colocar o disquete, nada acontece. Da mesma forma, a célula morta não é infectada. Se o computador estiver ligado, o disquete será analisado, mas é preciso um programa para que isso ocorra. Na célula, esse programa corresponde a repertório enzimático. Eu te perguntei a sua idade porque eu já tinha imaginado que essa questão seria cobrada nesse resumo. Eu não sei por que botaram essa questão, porque uma pessoa que tem menos de 30 anos nunca viu um disquete na vida. Você já viu um disquete na tua vida? Você sabe o que é disquete? Estou falando daquele doce, não. Estou falando de disquete de computador. Tá. O disquete de computador, antigamente, porque tem um doce que é chamado disquete, né? Você já deve ter visto, já deve ter comprado. Mas o disquete de computador, tinha um programa bem pequeno, no máximo 1 MB, que você dava um boot, ou seja, por meio daquele disquete, o computador começava a ligar. Sem o disquete, o computador não ligava. Então, você ligava o computador e ele precisava do programa boot, que é o programa que inicia o sistema. A mesma coisa acontece com as células do nosso corpo. Então, a célula precisa de um sistema operacional para que ela funcione. Se esse sistema operacional, ou seja, se os nutrientes que geram a célula, que fazem a célula funcionar, não estiverem dentro dela, ela simplesmente não funciona. Deu para entender essa parte? Ok, vamos continuar. Na prática da confecção do adenovírus, utilizamos canudinhos de plástico para formar triângulos. Assim, formamos 20 faces triangulares e uma fita interna que representa o ácido nucleico. Esse adenovírus, na verdade, é uma representação dessa parte aqui, ó. Tem a partícula viral com capsômero e a partícula viral sem capsômero. É uma representação desse vírus. Eu achei essa prática fantástica. Porque na época que eu cursava essa disciplina, há uns 5, 6 anos atrás, 5, 6 anos não, acho que eu fiz microbiologia em 2016. Faz 9 anos que eu fiz microbiologia. Então, o que acontece? Faz 9 anos que eu cursei essa disciplina. Na época não existia essa aula prática. Então, todo mundo tinha dificuldade de mensurar as partes de um vírus. Eu reclamei. Então, muito tempo depois, a coordenação veio e preparou essa aula prática que eu achei sensacional. Por quê? Quando você vai ensinar vírus para os seus alunos, você precisa ensinar de forma prática uma coisa que eles não necessariamente vão ver no microscópio. Porque para você ver um vírus no microscópio, é necessário um microscópio eletrônico. E eu não conheço nenhuma escola que tem microscópio eletrônico. São poucas as universidades que têm. Imagine uma escola. Microscópio eletrônico é um aparelho de mais de R$ 1 milhão. Então, é quase impossível uma escola simples ter um microscópio eletrônico. Na verdade, é desnecessário. Porque o microscópio eletrônico ele aumenta em até 1 milhão de vezes uma imagem. Um vírus tem nanômetros, ou seja, é 1 milhão de vezes menor do que 1 metro. Então, um microscópio óptico normal, ele já é caro, custa em torno de R$ 1.000, ou dependendo do microscópio, se for bom mesmo, o melhor microscópio que tem, eu acho que é 10 mil reais.
mas você consegue fazer um laboratório numa escola com um microscópio de R$ 1.000, tá? Mas esse microscópio só vai ver célula vegetal e algumas células da boca e células animais coradas, depois de coloração. Sem coloração é difícil você visualizar, porque a aproximação de 100 vezes não consegue, 100 vezes, né, que é quando você vai mudar o soquete ali da... Você, na verdade, está dizendo 100 vezes, mas, na verdade, um aumento de 1.000 vezes. Deixa eu parar a aula, que eu vou dar que a aula está muito grande. Espera aí rapidinho que eu vou continuar. Sai não.